Hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar mais uma parte do livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Estamos no capítulo 9, penúltimo dia de leitura desse livro. Está acabando o livro, mas já temos um outro livro maravilhoso, tão bom ou melhor do que esse aqui, para edificar a sua vida e edificar a sua família. Vamos iniciar a leitura de hoje, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos à leitura de hoje com o tema O Reino em Meu Quintal. Certo dia, em meio ao meu esforço para desacelerar e me tornar presente, decidi tirar uma tarde livre para tentar viver tranquilamente, como Henry David definiu. Fazia um calor atípico para o inverno, de modo que me sentei em uma cadeira confortável em meu quintal. Logicamente, as folhas tinham caído havia muito tempo, mas uma árvore em especial continuava frondosa. Nunca prestei muita atenção nessa árvore e, considerando a época do ano, eu não teria gastado mais que alguns instantes no meu quintal. Mas lá estava ela, recebendo toda a minha atenção. Após alguns minutos, notei algo estranho naquela árvore. Além de suas folhas, ela apresentava uma infinidade de pequeninos frutos. Comecei a pensar, por que tal árvore estava cheia de cerejas naquela época do ano? Como minha mente devagava durante a oração naquela tarde, voltei minha atenção para Deus e perguntei: Deus, por que esta árvore está cheia de cerejas? No mesmo momento, um pequeno pássaro do tamanho de um pardal pousou na árvore, bicou uma cereja e voou para um arbusto, onde terminou sua refeição. O Espírito Santo murmurou: aí está, porque a árvore está cheia de cerejas. Foi como se o sermão do monte estivesse sendo pregado em meu quintal. Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai as alimenta. Veja Mateus 6:26. Mas o sermão não tinha terminado. O Espírito então me levou a considerar porque havia tantas cerejas naquela árvore. A árvore estava realmente carregada e então fui levado a meditar em como aqueles pássaros eram pequenos, tão pequenos que caberiam na palma de minha mão. O ponto é, Deus providenciou muito além do que eles jamais necessitariam. A aplicação, quando vivemos como o maravilhoso e bom Deus, temos acesso a muito mais do que algum dia necessitaríamos. Foi um poderoso sermão que eu poderia ter perdido se não tivesse sido louco o bastante para me afastar do trabalho monótono e me plantar no meio do quintal durante 1 hora. Robin Mayers escreve: a cada hora uma peça de teatro sagrada é exibida diante de um público que em sua maioria permanece cego. Quero assistir a essa peça sagrada todos os dias da minha vida. Não quero perder nada do que Deus tem reservado para mim. Esse tesouro somente é encontrado
no momento presente. Como os autores Richard e Joseph explicam, a vida nada mais é que uma série de momentos presentes, um depois do outro, a serem vivenciados. Você está sempre vivendo neste momento, estará presente ou ausente. Eu quero estar presente. E você? Não é irônico que o termo presente também seja usado no sentido da dádiva? Eu não somente preciso desacelerar para crescer em minha vida espiritual, preciso também entender que o crescimento espiritual é um processo lento. Fazer picles é uma analogia adequada para o modo de crescermos como discípulos. Para fazer picles, precisamos primeiro conseguir um pepino. A seguir, temos de preparar uma solução de salmoura e vinagre, na qual mergulhar o pepino. Se mergulharmos o pepino na solução e rapidamente o tirarmos, tudo o que teremos será um pepino batizado. Para que o pepino se torne uma conserva, ele precisa ficar mergulhado na solução durante 6 ou mais semanas. Lenta e imperceptivelmente, a solução age sobre o pepino, transformando-o em picles. Fazer picles leva 6 semanas, mas fazer um aprendiz de Jesus leva muito mais tempo. O pregador Graham escreveu: a renovação espiritual é um processo gradual. Todo crescimento é progressivo e, quanto mais sofisticado for o organismo, mais longo é o processo. Seres humanos são organismos mais sofisticados que pepinos. Há muitos fatores envolvidos em nossa transformação. Minha mente, minhas emoções e meu corpo são multifacetados. A alma humana é uma entidade complexa que muda muito lentamente. Adoro a velha história contada por A.H. Strong. Um aluno pediu ao diretor de sua escola se ele poderia fazer um curso que terminasse mais rápido que o curso tradicional. Oh, sim, o diretor replicou, mas isso depende do que você quer ser. Quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos, mas quando quer fazer uma abóbora, ele leva 6 meses. Strong prossegue, explicando que o crescimento espiritual, além de ser lento, não é uniforme. Em alguns anos, podemos experimentar um crescimento tremendo, em outros, ver uma mudança bem sutil. Um carvalho cresce em tamanho apenas durante 2 meses em um ano, diz Strong. O resto do ano, os outros 10 meses são gastos para solidificar esse crescimento. A regra das 10 horas. Em Outliers, trabalhadores que moram longe do local de trabalho, Michael Gradwell compartilha suas descobertas sobre pessoas excepcionais, aquelas fora de série. Embora pareça que algumas pessoas nasçam com talento excepcional, a pesquisa de Gradwell o levou a concluir. A conclusão dos estudos é que 10.000 horas de prática são necessárias para alcançar o nível de perícia requerido para alguém tornar-se um especialista de classe mundial em qualquer assunto. Em estudo após estudo sobre compositores, jogadores de basquete, jogadores de xadrez, criminalistas e outros, este número vem à tona novamente. Parece que o cérebro leva esse tempo para assimilar tudo o que é preciso para conhecer e alcançar a verdadeira maestria.
Ele cita Mozart como exemplo. A maioria das pessoas sabe que Mozart já compunha aos 6 anos de idade, mas Gladwell destaca que Mozart, nessa tenra idade, não compunha boa música. Sua primeira obra de boa qualidade foi produzida aos 21 anos, depois de 15 longos anos de trabalho duro. E sua melhor obra só foi composta quando ele se aproximava dos 30. O crítico musical Harold diz que, de fato, nesse sentido, Mozart se desenvolveu tarde. Tornar-se eficiente em alguma coisa exige grande quantidade de tempo, mas se alguém deseja ser excepcional, precisa investir 10.000 horas de prática. Por favor, não desanime com esse dado. Compartilho isso com você aqui para dar ao processo de transformação uma perspectiva apropriada. Muitos cristãos esperam ver uma mudança dramática alguns meses depois que iniciam um estudo bíblico ou começam uma nova prática de oração. Quando notam apenas uma mudança pequena, costumam achar que fizeram algo errado ou não se esforçaram bastante e o desânimo se instala. A verdade é esta: qualquer coisa que façamos para mudar, mesmo os menores passos, tem um efeito sobre nós. Ler este livro cuidadosamente e trabalhar para substituir falsas narrativas pelas narrativas de Jesus são ações que nos ajudarão a dar passos significativos em direção à mudança. Estou certo de que o Espírito Santo fica ao nosso lado e renova a nossa alma quando nos dedicamos sinceramente aos exercícios de treinamento espiritual. Mas não devemos esperar mudanças drásticas da noite para o dia. Por exemplo, eu tenho trabalhado nessas narrativas e participado dessas práticas por mais de 25 anos. Apesar disso, continuo sendo uma obra em desenvolvimento. Mas a cada mês do ano vejo um crescimento positivo em minha vida com Deus. Inspire-se, a mudança é lenta, mas acontece. Para muitos de vocês, a mudança ainda está começando. Deus está fazendo uma boa obra em sua vida e você sabe disso. Tenha confiança de que este é o início de uma nova vida em Cristo. Você não precisa confiar neste ou em nenhum outro livro, mas no maravilhoso e bom Deus que está agindo em você e tem um plano para a sua vida. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Apenas o início. Este livro foi escrito para ajudar você a apaixonar-se pelo maravilhoso e bom Deus, o Deus que Jesus conhece. Não podemos entrar em uma vida mais profunda com Deus a menos que o conheçamos e o amemos. Este capítulo estabelece uma ponte entre este livro e o segundo volume, que segue o mesmo padrão: substituir falsas narrativas e participar de disciplinas espirituais que ajudam a incorporar novas narrativas à nossa alma. Esse segundo volume lida com áreas do fracasso humano, tais como ira, mentira, luxúria e preocupação. O que Jesus diz sobre essas coisas é o oposto da narrativa que ouvimos no mundo. Uma vez que tenhamos começado a mergulhar nas narrativas de Jesus sobre Deus, podemos examinar nosso próprio coração e nossa própria vida. Agora que viemos a conhecer o maravilhoso e bom Deus, somos convidados à maravilhosa vida com Ele. Nesse interim, precisamos desacelerar e permitir
que as narrativas de Jesus repousem em nosso coração, em nossa mente e em nossa alma. Paramos por aqui a leitura de hoje, sabendo que o Senhor, o nosso maravilhoso e bom Deus, está conosco todos os dias, nos orientando e nos motivando a desacelerar com a nossa vida particular de trabalhos e prestar mais atenção àquilo que o Senhor fala conosco. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, muito obrigada por este dia, obrigada por todo o ensinamento que temos tido, Pai, através desse livro. Obrigado pelo cuidado, Pai, pelo teu cuidado conosco, com a nossa família. Obrigada porque o Senhor tem nos orientado e direcionado. Esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tchau! Beijos, até o próximo dia.